Quando Deus diz, eu te carreguei desde o ventre, Isaías 46, de 3 a 4 é a nossa leitura nesta noite. Noite 42 de 365, noite com Deus, da nossa caminhada, do nosso propósito. Deus que não apenas nos guia, mas Ele nos sustenta até a velhice. Aleluia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus, ao Ministério 100% com Jesus. Compartilhe esse vídeo, chama outros amigos para interceder conosco, venha abençoar vidas através da sua oração e venha ler essa palavra conosco, e no final desse vídeo estaremos orando baseada em Isaías 46. Hoje eu não gostaria de falar de uma fé baseada apenas naquilo que nós esperamos que Deus faça amanhã. Eu gostaria de olhar para uma promessa em que o próprio Deus, Ele nos convida a lembrar quem Ele tem sido durante toda a nossa caminhada. Amém? Já compartilhou o vídeo, já se inscreveu no canal, já deixou sua curtida, já ativou o sininho de notificações? Então abra sua Bíblia no livro de profeta Isaías, capítulo 46. Irmãos, em Isaías 46 existe um contraste impressionante. Os povos carregavam seus ídolos, colocavam seus deuses sobre animais, porque aqueles deuses precisavam ser transportados. Então o Senhor apresenta uma diferença radical aqui. Os ídolos precisam ser carregados, mas o Deus de Israel é quem carrega o seu povo. Você vê a diferença? Você quando vê o povo fazendo a procissão, né, carregando cruzes, com Jesus pregado na cruz, mesmo sabendo que Jesus já ressuscitou, Ele não está mais na cruz, carregando as estátuas, imagens de madeira. Gente, não tenho nem palavras às vezes, porque quando nós sabemos daquilo que Deus nos mandou, que Deus falou dos mandamentos do Senhor, quando lemos Deuteronômio, esse canal não fala de religião, então não vamos entrar nesse debate, mas que fique bem claro a diferença entre os deuses inventados pelos homens, que são os homens que os carregam, né, os ídolos, as estátuas, e o Deus de Israel, que é Ele carrega todo o seu povo, porque é Ele que fez seu povo, Ele criou o mundo inteiro. Irmãos, é nesse contexto que encontramos estas palavras: vós, a quem desde o nascimento carrego e sustento desde o ventre até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregueis. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos carregarei e vos salvarei. Isaías 46, de 3 a 4. Amém, irmãos? Mas eu convido você, nós vamos estar falando uma pequena meditação aqui nessa palavra, mas eu nunca venho trazer um estudo bem profundo durante a noite, porque sempre trago uma palavra de descanso para nos ajudar a descansar em Deus. Os estudos mais profundos são colocados de manhã no meu canal, tem vários estudos, mas eu convido você a meditar em Isaías 46, ler todo o capítulo e meditar. Hoje vamos meditar nesses 2 versículos e depois orar a palavra. Essa é a palavra para esta noite que o Senhor colocou no meu coração e que eu estou aqui compartilhando com você. Você não precisa sustentar Deus, não, e nem carregar Ele. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos carrega pelo colo. É debaixo do seu esconderijo que nós descansamos, não é Ele debaixo do nosso esconderijo. Irmãos, o capítulo começa, nós temos que entender esse contexto. O capítulo começa falando de Bel e Nebo, divindades da Babilônia. Isaías descreve seus ídolos sendo colocados sobre animais, e aquilo que deveria salvar alguém havia se tornado uma carga. Os animais precisavam transportar os próprios deuses. Então o Senhor chama Israel para ouvir, e a diferença é extraordinária, gente. Sobre os ídolos, eles são carregados,
eles são carregados. Sobre o povo de Deus, eu vos carregarei. Vocês estão percebendo? Quando eu falo dos ídolos, os ídolos eles são carregados. Quando eu falo do povo de Deus, o povo de Deus, é Deus quem carrega. Aqui está o centro da nossa passagem de hoje. O Deus verdadeiro não depende de nós mesmos para existir. Ele já existe. Não precisa ser sustentado por nossas forças. Não precisa ser transportado pelas mãos dos homens. Ele sustenta, Ele transporta, Ele carrega, Ele dá força. Desde o ventre materno, desde a barriga da nossa mãe, Deus diz, desde o nascimento carrego vocês. Aleluia. Antes de falar da velhice, Ele fala do começo. É como se o Senhor colocasse toda a vida diante dos nossos olhos. Do ventre, à infância, à juventude, à maturidade e até aos cabelos brancos. Não sei você, mas meus cabelos têm fios brancos, gente. Glória a Deus. E até deixam um charme bem lindo, né? Como fala meu filho, ele fala que ruga dá um charme especial às mães. Então, olha, o cabelo branco também tem seu charme. Irmãos, olha, em todas as estações da vida existe uma declaração. Eu sou o mesmo. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Nossa vida muda, nosso corpo muda, nossas responsabilidades mudam, pessoas chegam e partem, e existem épocas de abundância e períodos de escassez. Tem momentos, pessoal, em que nos sentimos fortes e outros em que percebemos profundamente nossas limitações. Mas Deus declara, eu serei o mesmo. Até a vossa velhice, né? Até a nossa velhice. Algo aqui muito lindo, gente. Aqui tem algo aqui muito lindo que nem sempre recebe a atenção devida, sabe? Deus fala diretamente sobre envelhecer. A Bíblia não trata a velhice como se a pessoa deixasse de ter valor. O mundo frequentemente valoriza a juventude, a produtividade, a aparência, a velocidade e a independência. Mas Deus diz, quando os cabelos ficarem brancos, continuarei carregando vocês. Olha só. Isso significa que o cuidado de Deus não possui prazo de validade. Ele não diz, eu cuidarei enquanto você for jovem, enquanto conseguir produzir, enquanto tiver saúde, enquanto for útil para todo mundo. Não, gente. Ele falou, até as cãs eu vos carreguei. Eu vos carregarei, aliás. Talvez você esteja numa estação diferente daquela que imaginou. Algumas pessoas chegaram a determinadas fases da vida e pensam, eu achei que nessa idade a minha vida estaria diferente. Quantas vezes já ouvi alguém falar assim? Talvez imaginassem outra situação financeira. Eu, por exemplo, dou o meu exemplo. Eu não me imaginaria que aos 50 anos eu já teria 10 implantes colocados no meu corpo, que já teria passado por 20 cirurgias. Não, eu não imaginaria. Mas Deus, ele já sabia do que ia acontecer, entendeu? Ele já tinha essa visão, porque ele sabe do amanhã, nós não. Irmãos, olha, talvez imaginassem outra situação financeira, eu imaginasse a minha saúde, outra condição física, outra estrutura familiar, talvez esperassem que alguns sonhos já tivessem sido realizados, e quando a realidade não corresponde ao que imaginávamos, pode surgir uma sensação de atraso, gente. Mas nossa vida não pode ser medida apenas pela comparação com o roteiro de outra pessoa, entenderam? A pergunta mais importante
nesta noite não é eu cheguei onde todos chegaram, porque nós não temos e não devemos nos comparar com ninguém. A pergunta que nós realmente devemos perguntar nessa noite é: continuo caminhando com Deus na estação em que eu estou? Irmãos, que seja inverno, que seja primavera, que seja verão, que seja outono, você continua caminhando com Deus? Essa é a verdadeira questão desta noite. Eu vos fiz. Olha essa palavra. Antes de dizer eu vos carreguei, Deus declara eu vos fiz. Existe identidade nessa frase. Nossa existência não é um acidente diante dele. O Criador do céu e da terra conhece a sua criatura. Irmãos, o Salmo 139 diz que fomos formados de maneira admirável e que nossos dias eram conhecidos por Deus. Isso não significa que compreenderemos tudo o que acontece conosco, mas significa que não somos desconhecidos para aquele que nos criou. Eu vos levarei. Olha, existem períodos em que conseguimos caminhar com força, mas há outros em que a vida parece pesada demais. Isaías não diz que nunca teremos peso, diz algo melhor. Existe alguém capaz de sustentar-nos debaixo dele. Talvez você esteja acostumado a carregar todo mundo no seu colo. Família, filhos, responsabilidades, trabalho, ministério, problemas. Mas existe uma diferença entre responsabilidade e a tentativa de ser o sustentador de tudo. Irmãos, tem cargas que realmente pertencem a nós. E tem pesos que assumimos como se tudo dependesse exclusivamente da nossa força. E nesta noite a palavra corrige essa ideia. Você não é Deus, eu não sou Deus. E isso não é uma ofensa, é uma libertação, pessoal. O perigo dos nossos ídolos carregados. Olha, presta atenção. Isaías 46 também nos leva a uma pergunta. Existe alguma coisa que estamos carregando esperando que ela nos salve? Os babilônios carregavam seus ídolos. Hoje podemos fazer algo parecido de maneiras diferentes, sabe? Podemos depositar nossa segurança absoluta no dinheiro, na imagem, na posição, no reconhecimento, numa pessoa, na influência, na carreira, e acabamos gastando a nossa vida, sustentando aquilo que imaginávamos que nos sustentaria. Irmãos, dinheiro é necessário, relacionamentos são preciosos, trabalho é digno, projetos são importantes, mas nenhum deles pode ocupar o lugar de Deus, porque tudo isso pode mudar. O Senhor permanece. Existe diferença entre ser sustentado e viver passivamente. Essa passagem não significa não faça nada, porque Deus fará tudo. Não é isso, pessoal. Israel ainda precisava obedecer. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos caminhar assim como o povo de Israel. E nós precisamos tomar decisões assim como o povo de Israel. A Bíblia continua ensinando responsabilidade, trabalho, prudência e sabedoria. Ser sustentado por Deus não é viver irresponsavelmente. É saber que mesmo fazendo nossa parte, nossa existência não está apoiada somente na força dos nossos braços. E agora uma promessa para cada estação. Irmãos, talvez você seja jovem e esteja começando. Deus permanece. Talvez esteja construindo uma família. Deus permanece. Talvez seus filhos estejam crescendo. Deus permanece. E talvez esteja enfrentando mudanças no corpo, como eu tive que enfrentar essas mudanças no meu corpo, aprendendo a viver com implantes, aprendendo a viver com um novo corpo, novas armaduras que Deus me deu, um corpo novo. Irmãos, Deus permaneceu o tempo todo.
E ele permanece ainda. E vai continuar de permanecer. E talvez você esteja entrando numa fase em que precisa aceitar ajuda em coisas que antes fazia sozinho. É o que eu faço hoje, eu tenho que aceitar ajuda. Pessoas que me ajudam até a limpar a minha casa, porque certas coisas eu não posso fazer. Então eu tive que aprender a aceitar ajuda dos meus irmãos, por exemplo, das minhas primas, por exemplo. Irmãos, olha, Deus permanece em todo o tempo. Talvez esteja envelhecendo e pensando mais sobre o tempo. Ou talvez esteja cuidando de pais idosos. Eu tenho os meus pais também. Eu gostaria muito de ter minha saúde e poder cuidar deles o tempo todo. Eu daria tudo para estar ao lado deles, cuidando deles o tempo todo, com plena saúde. Mas, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Entenderam? E até aqui o Senhor me ajudou, e o Senhor ajudou a eles. A palavra continua: até a velhice eu serei o mesmo. O mesmo Deus que ajudou meus pais no passado, estão ajudando eles na velhice. E está me ajudando também. E estará ajudando você também. E para esta noite, talvez hoje você esteja cansado de carregar. Então, antes de dormir, faça uma distinção. Pergunte: Senhor, o que realmente é minha responsabilidade e o que estou tentando controlar como se tudo dependesse de mim? Pai, eu te faço essa pergunta nesta noite. Eu faço a minha parte, Senhor, mas eu não tento ocupar o lugar que só o Senhor pode ocupar. Existem pessoas que nós amamos, mas não conseguimos controlar. Tem problemas que podemos enfrentar, mas não podemos resolver sozinhos. E tem futuros que podemos planejar, mas não garantir, porque só Deus garante. Assim também como existem pessoas que podem nos aconselhar, mas não transformar a nossa vida, porque quem transforma é o Espírito Santo. E há coisas que somente Deus pode sustentar. Irmãos, pegou a chave? Pega essa gólida celeste. Isaías 46 apresenta uma imagem que precisamos levar para a cama nesta noite. Os falsos deuses precisam ser carregados. O Deus verdadeiro carrega seu povo. Pegou? Talvez você tenha passado anos tentando sustentar tudo, mas existe uma voz dizendo: eu vos fiz, eu vos levarei e eu vos carregarei. Aleluia! Glória a Deus! Desde o ventre, durante a caminhada, nas mudanças, nas perdas, nas conquistas e até quando os cabelos se embranqueceram. A promessa não é que você nunca ficará cansada. A promessa é que o Deus que começou sustentando você e eu não envelhece. Nosso Deus nunca envelhece. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele não enfraquece e não perde a capacidade de carregar. Então faça aquilo que lhe pertence e nunca tente carregar aquilo que pertence a Deus. Você pode descansar esta noite, porque aquele que sustenta a sua vida continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, Pai amado, Deus santo, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Deus eterno. Senhor, em nome de Jesus Cristo, coberta com o sangue de Jesus, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, passa em cada fio do meu cabelo, me revisto com todas as tuas armaduras que está no livro de Efésios 6, de 10 a 17. Coloco o sangue de Jesus do alto da minha cabeça, da minha família, Pai, dos meus filhos, Senhor.
Sangue de Jesus, do alto da cabeça de Alvine, do alto da cabeça de Cedric, até a planta dos seus pés. Coloco o sangue de Jesus, do alto da cabeça de Nercia e de Amaya, até a planta dos pés. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco o sangue de Jesus, do alto da cabeça de Jorlé, a planta dos pés, o sangue de Jesus, do alto da cabeça do meu irmão Eliseu, Salana, Pai, da minha cunhada Leila, da minha nora Inês, Senhor, até a planta dos pés, Pai querido, em nome de Jesus. Coloco o sangue de Jesus de alto da cabeça, a planta dos pés dos meus pais também, Pai, que estão em Cabo Verde. Coloca teus anjos acampados ao redor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, nos protegendo, livrando de todas as ciladas do maligno. Nos livra, Senhor, das balas perdidas, Senhor, da faca afiada, das pedras de tropeço, das armadilhas do inimigo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus Altíssimo, proibimos qualquer retaliação maligna contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Amaro, acorrento e amordaço todos os demônios, espíritos invocados contra mim ou contra minha parentela, em nome de Jesus. Expulso fora, longe da minha casa, longe da minha família, no nome poderoso de Jesus Cristo, todo espírito de ódio, todo espírito de vingança, todo espírito de inveja, todo espírito de vícios, de bancarrota, de pobreza, todo espírito devoradores de finanças, em nome de Jesus, que caia por terra todo espírito de medo, caia por terra todo espírito de depressão, toda mortandade que assola o meio-dia, Senhor, toda seta maligna, seta que voa de dia, Senhor, toda peste perniciosa seja anulada da minha vida e da minha parentela, em nome de Jesus. Pai querido, nós chegamos ao final deste dia, sustentados por uma palavra que muda a maneira como olhamos para nossos pesos. Pai querido, desde o nascimento carrego vocês e desde o ventre sustento até a velhice, eu serei o mesmo até quando os cabelos de vocês embranquecerem. Eu os carregarei, declara a tua palavra em Isaías 43, 3, 4. Pai querido, nesta noite não queremos apenas repetir essa promessa, queremos descansar nela. Tu nos fizestes, tu nos conheces e permanecestes, Pai, o mesmo quando nossas forças mudam, Senhor. Tem momentos em nossa vida em que conseguimos caminhar com facilidade, em outros percebemos claramente nossas limitações, mas tua fidelidade não aumenta quando estamos fortes, nem diminui quando estamos fracos. Tu és o mesmo, Senhor. Senhor, Isaías mostrou um contraste poderoso. Os ídolos da Babilônia precisavam ser colocados sobre animais e transportados, mas tu disseste ao teu povo, eu vos carregarei. Senhor, livra-nos de construir nossa segurança sobre coisas que nós mesmos precisamos sustentar. O dinheiro pode desaparecer, Pai. Posições podem mudar, conhecimento humano pode acabar e pessoas que amamos são preciosas, mas são humanas, Pai, e são limitadas como nós. Senhor, somente Tu podes ocupar o lugar de Deus em nossa vida, Pai querido, em nome de Jesus. Por isso, declaramos como salmista, lá em Salmos 62, 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Que nossa alma pare de procurar segurança absoluta naquilo que é temporário. Pai, tem pessoas que estão cansados porque assumiu responsabilidades legítimas, mas também acrescentou pesos que nunca recebeu de ti. Queremos aprender a diferença. Tem filhos que podemos aconselhar, mas não controlar. Tem famílias que podemos amar, mas não transformar. E tem situações que podemos administrar, mas cujo resultado final não está em nossas mãos. Tem pessoas pelas quais podemos orar, interceder, mas somente o Espírito Santo pode convencer. Dai-nos sabedoria, Senhor, para fazer fielmente a nossa parte, sem tentar fazer também a tua. O Salmo 55, 22 nos ensina, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Então não queremos alimentar a preocupação durante a madrugada, Pai. Queremos repousar debaixo do teu sustento. E há uma promessa especialmente preciosa em Isaías, até a vossa velhice eu serei o mesmo. Obrigado, Senhor, porque o teu cuidado não depende da nossa idade.
Quando o corpo mudar, permanecerás o mesmo. Quando algumas forças diminuírem, teu poder não diminuirá. Quando precisamos fazer as coisas de maneira diferente, Pai, nosso valor diante de Ti não será menor. E quando os cabelos embranqueceram, a promessa continuará válida. Eu vos carregarei, a Tua palavra fala. Abençoa os idosos nesta noite, abençoa meus pais que estão em Cabo Verde, Pai. Aqueles também que vivem cercados pela família e também os que sentem solidão. Abençoa, Senhor, minhas tias, meus tios. Abençoa os que precisam de ajuda para atividades que antes realizavam sozinhos. Abençoa a minha vida e me ajuda cada dia mais e mais. Abençoa aqueles que convivem com limitações físicas, que nem eu, Pai. Os que sentem falta de pessoas que já partiram também. Que sejam tratados com honra, paciência, com dignidade e com amor. E que nunca confundam mudança de capacidade com perda de valor. Pai, sustenta também aqueles que cuidam de alguém, filhos cuidando de pais, cônjuges acompanhando tratamentos, familiares reorganizando a própria rotina para estar presente. Concede-lhes graça para servir sem se destruir. Senhor, que saibam pedir ajuda quando necessário e reconhecer seus próprios limites. Tua palavra diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Está escrito no livro de Salmos 46:1. Pai, que essa verdade nos acompanhe. E agora, Pai, ao nos prepararmos para dormir, queremos declarar a Tua palavra. O Deus que me criou continua comigo, continua com minha descendência, continua com minha família. Minha segurança e a segurança da minha família está no Senhor. Não preciso sustentar aquilo que somente o Senhor pode sustentar. Farei com responsabilidade aquilo que me cabe, confiarei ao Senhor aquilo que ultrapassa minhas forças. Quando minhas circunstâncias mudarem, Deus continuará sendo o mesmo. Quando minhas forças forem pequenas, sua fidelidade continuará grande, Pai. E acima de tudo, guardamos tua própria declaração, Senhor. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos carregarei. Que essa palavra seja suficiente para esta noite. Senhor, entregamos esse dia, que se foi, entregamos essa noite, entregamos o dia de amanhã, entregamos nossa família, entregamos nossos planos, nossos projetos. Entrego, Senhor, debaixo da tua cobertura, da tua proteção também, todas as mulheres valorosas, Pai. Todos os pedidos de oração que chegaram a esse canal, todos os pedidos de oração que estão na minha planilha, que estão no grupo de WhatsApp. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, conhece cada necessidade. Entrego, Senhor, necessitados, entrego, Senhor, os que estão em meias guerras, entrego as nações da terra, Senhor, que haja paz, paz em Israel, paz em Jerusalém, paz no mundo, Pai. Senhor, acalma, Senhor, as tempestades, os uragões, Senhor, os terremotos, Pai. Abençoa Cabo Verde com uma boa chuva, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos, te exaltamos, te damos graça, Senhor, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? O Senhor nos fortalece sem nos sobrecarregar, que Ele nos dá descanso, descanso no nosso corpo e serenidade na nossa alma. Que a nossa casa e nossa família permaneça debaixo da paz de Cristo, que a nossa família seja alcançada pela graça do Senhor. E recebem essa palavra: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Deuteronômio 33:27. Que os braços eternos do Senhor sejam nossa segurança nesta noite. E a Gólida Celeste é: você não foi chamado para carregar Deus, foi chamado para confiar no Deus que carrega você. Faça aquilo que está em suas mãos. O restante não precisa permanecer sobre seus ombros durante essa noite. Se esta palavra representa sua oração nesta noite, escreva nos comentários: Senhor, eu descanso no teu sustento. Deixe também seu pedido de oração, compartilhe essa mensagem com alguém que esteja carregando pesos demais. Se inscreva no canal
e continue conosco nas 365 noites com Deus. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, venha a Cristo. Não existe lugar mais seguro para colocar a vida do que nas mãos daquele que disse que jamais abandona os seus. Agora descanse. O Deus que sustentou você até aqui também vai continuar a sustentá-los amanhã. Declaro que até aqui o Senhor me ajudou e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono. Em paz também levantarei. Deus abençoe você. Tenha uma boa noite.